Eu estava voltando para casa sozinho, quando em certo ponto da estrada, eu comecei a ouvir aqueles passos pesados vindo de encontro comigo. Relato: As histórias de Seu Raimundo. Boa noite. Meu nome é Raimundo. Os relatos que irei contar aconteceram comigo. O primeiro aconteceu quando eu tinha 12 anos. Foi por volta de 1958. Lembro-me que eu morava em uma casa muito grande, que ficava bem próxima de um rio. Essa casa já havia sido um cabaré no passado, e a casa, inclusive, era feita em cima da maré do rio. Quando o rio estava seco, era tudo normal, mas quando o rio estava cheio, os botos entravam embaixo da casa e ficavam assoprando no assoalho que era feito de madeira. Nessas épocas, a minha finada avó pegava uma imagem de santa, da qual ela era muito devota, e fazia uma oração. Em um certo dia, estávamos fazendo uma novena, e eu sem querer bati na mesa, e a santinha de minha avó caiu e quebrou a cabeça. E para piorar ainda mais, a cabeça da santa foi parar embaixo do assoalho, passando por um fresto na madeira. Assim que a novena acabou, todos nós fomos procurar a cabeça da santa, mas naquele dia nós não encontramos. Quando foi no outro dia, eu voltei a procurar a cabeça da santa e a encontrei no meio de algumas pedras. Como eu não encontrei nenhuma cola em casa, eu peguei um esmalte, pintei um lado e outro lado da santa e então colei a cabeça da santa com o esmalte. Mesmo assim, eu levei uns tapas da minha avó. Mas à noite, quando eu fui dormir, apareceu uma visagem no meu quarto. Era um bicho grande e feio. Sua aparência lembrava um pouco a forma de um bicho preguiça, mas muito maior. Naquele momento, eu fiquei com tanto medo que saí correndo do quarto e gritando. A minha tia foi até o meu quarto para ver o que eu havia visto. Mas quando ela chegou na porta do meu quarto, não havia mais nada lá. Mesmo assim, naquela noite eu fui dormir na rede do meu avô, e não havia nada que me fizesse dormir naquele quarto aquela noite. Quando já era tarde da noite, todos nós ouvimos um barulho muito alto no meu quarto, como se algo muito pesado tivesse caído do telhado. E todos fomos olhar, mas não havia nada lá. Estava tudo normal, como se nada tivesse acontecido. Um tempo depois, nós nos mudamos, pois a minha avó estava doente e precisávamos de um lugar melhor para viver. Quando eu já tinha por volta dos meus 16 anos, eu comecei a trabalhar com um padeiro. Eu o ajudava a fazer os pães, e às vezes ficávamos até perto de anoitecer trabalhando. Em um desses dias, após sair do trabalho, eu vi uma criatura que andava rondando a região. Quem já tinha visto o bicho de longe dizia que era um barrão muito grande. Barrão é como chamamos um tipo de porco, mas garanto que aquilo era outra coisa. Era por volta de umas 7 ou 8 horas da noite. Eu estava voltando para casa sozinho, quando em certo ponto da estrada comecei a ouvir aqueles passos pesados vindo de encontro comigo. A criatura vinha bufando e grunhindo, mas aquilo
era grande demais para ser um porco. Na hora, eu me arrepiei inteiro e saí da estrada, entrando na mata. Eu ouvi os passos pesados do bicho, que se aproximavam cada vez mais, e aquela coisa fungava, bufava e dava urros horríveis. Quando a fera chegou perto de onde eu estava, eu senti aquele cheiro podre. Aquela fera cheirava a enxofre. E mesmo ela estando na estrada e eu na mata, eu podia sentir muito bem o cheiro daquela criatura. Quando aquela criatura passou pela estrada, eu vi que aquilo não era porco coisa nenhuma. Aquela coisa era um lobisomem. A criatura passou reto, descendo a estrada, e se sumiu no escuro. E eu fui para casa correndo, com medo daquilo voltar. Hoje em dia, eu conto aos mais jovens o que aconteceu comigo, e eles riem e dizem que isso não aconteceu. Mas é claro que aconteceu, e aconteceu comigo. Já vi muita marmota nessa vida, e esses são os relatos que decidi compartilhar com vocês. Tenham todos uma boa noite. Boa noite a todos os inscritos do canal Contos da Lua Cheia. Esses foram os relatos do seu Raimundo. Quem conseguiu o relato para o canal foi o meu amigo Elson, que ajuda na divulgação do canal e também me ajuda a conseguir relatos. Inclusive ele gravou o relato direto do seu Raimundo, e eu vou deixar alguns trechinhos dos relatos dele aqui no final do vídeo. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Tenham todos uma boa noite. A história foi o seguinte, não foi história, aquilo ali foi verídico, do Rio Capim. Quando estava seco, tudo bacana, mas quando enchia, os botos vinham para debaixo de casa. A casa era um casarão grandão, que lá tinha sido bar antigamente, tinha sido boate, então era de madeira. Subia os botos e a sua prova debaixo da casa. Meu amigo de aquário. Quando foi à noite, ainda me deu uma pisa ainda. Quando foi à noite, fui dormir, estava dormindo, quando eu vi, apareceu um bichão grande lá, eu olhando pra cima, né? Aí veio, parece uma preguiça, me olhou, uma visagem, aí eu gritei lá dentro do quarto, aí eu dei uma corrida assim, a minha tia desse tempo era mocinha, até faleceu. Aí fui pra casa do meu, lá pra cama do meu filho, era boa, era rede, sempre não tinha cama, era rede. Eu ia querer pegar no sono, eu vi uma porrada lá pro quartinho, blum! Caiu, o bicho caiu, fui olhar, não tinha nada. Mas que eu vi o bicho me aparecer lá, apareceu mesmo. Até hoje eu não me esqueci. Era um bicho em cima do... Era um capeta lá, tipo uma preguiça andando nas telhas lá e me olhando. Algo que parecia uma preguiça. Isso. Um cara bateu de olho, eu fiquei com medo, moleque, né? Eu disse, tio, olha o bicho aqui. Um barrão grandão que vinha. O bicho vinha fungando, eu me arredei pro lado, me arrepiei todo, ele passou. Desceu lá pra baixo, era tipo um porco, era um lobisomem. Ele passou fedendo perto de mim, quando eu me encostei do lado, do lado, ele passou. Olha o tamanho do porco. E era cedo, rapaz, era mais 7h30, faz 8. O pessoal diz assim, isso aí não aconteceu. Aconteceu. O que aconteceu comigo, né, senhor? Seu filho, aconteceu comigo.